Olá, bem-vindos a mais um conteúdo do canal Descomplicando a LGPD na prática. Porque a LGPD não precisa ser complicada, ela só precisa ser entendida. Hoje eu quero voltar a falar sobre o guia orientativo da NPD, que fala sobre cookies e a proteção de dados pessoais. Existe um tópico naquele guia bastante importante que orienta sobre como você deve montar o seu site seguindo instruções da NPD e permitindo ao titular que ele exerça seus direitos. É desse guia que eu estou falando. O Guia Orientativo de Cookies e Proteção de Dados Pessoais. Existe um tópico nesse guia que fala dos banners de cookies. E existe um assunto bem importante tratado em vários tópicos que diz como devem ser esses banners de cookies. Item 1. O banner, que é o banner de primeiro plano, ele precisa ter a opção de gerenciamento de cookies, no caso em que esta função ela é mapeada como uma hipótese legal de consentimento. Então, guia de primeiro plano, o banner de primeiro plano no site, ele precisa ter a opção em que o titular pode escolher quais cookies ele quer manter ativo e quais cookies ele quer desativar. Um outro item que eu vejo com bastante frequência quando no meu trabalho de DPO eu faço a avaliação dos operadores é o seguinte: o item 2 diz: o botão de aceite não pode se destacar dos demais. E a gente não deve dificultar nem a visualização, nem a compreensão dos botões de rejeitar todos os cookies e de configurar cookies. Segundo o entendimento da autoridade nacional, se os botões estiverem diferentes ou tiver uma dificuldade de compreensão ou de configuração de cookies, o titular pode ficar confuso e não deixar claro o que ele realmente deseja. O item 3 ele cita: não impossibilite ou dificulte a rejeição de todos os cookies não necessários. O item 4 ele cita: na opção de gerenciamento de cookies, que é aquela opção em que o titular pode ativar ou desativar o funcionamento de um cookie, as opções de cookies necessários têm que estar desativadas. Segundo o entendimento da NPD, é o titular que deve dizer, na sua compreensão, que ele quer utilizar aquele cookie. Então, todos os botões que o titular pode escolher devem estar desativados. Item 5. Sempre disponibilizar o gerenciamento de cookies para o titular de forma fácil e clara. Como DPO, eu recomendo para os meus clientes que o banner de primeiro plano sempre apareça nos sites da empresa, mesmo que o titular já tenha feito a sua opção de utilizar cookies ou rejeitá-las, ou que já tenha feito o gerenciamento dessas cookies. Disponibilize sempre o gerenciamento de cookies, o banner de primeiro plano para o titular, todas as vezes que ele entrar em visita no site. E disponibiliza isso também no rodapé do site, porque isso é um direito do titular, escolher os cookies que ele quer ativar e as cookies que ele quer desativar. E isso, como um direito dele, tem que estar sempre à disposição dele, de forma clara e de fácil acesso. O item 6 nos diz que, além das configurações de bloqueio de cookies através do navegador, que muitas empresas estão utilizando, fazendo com que o titular, para bloquear ou desbloquear cookies, tenha que entrar nas configurações do navegador, é necessário disponibilizar as informações e mecanismo direto, simplificado e próprio, para que o titular possa exercer os seus direitos de revogação ou consentimento de utilização
de cookies. Item 7. Não dificulta o gerenciamento de cookies para o titular. Disponibiliza sempre para ele a tela para ele poder gerenciar cookies. Sempre que ele acessar o site, é interessante que a tela de gerenciamento de cookies esteja lá e também disponibilizado no rodapé da página do site, bem pertinho ali da política de privacidade, bem pertinho da política de cookies. O item 8 ele diz que, para apresentar a política de cookies, pelo menos no idioma da grande maioria do público-alvo. Existem empresas que disponibilizam a política de cookies em outros idiomas. São empresas nacionais e que, quando o titular acessa a política de cookies, está no idioma inglês. Isso não é bem visto pela ANPD e precisa ser adequado. O item 9 diz que no banner de gerenciamento de cookies, ou seja, no banner de segundo plano, ele não pode apresentar grandes quantidades de categorias de cookies. E esse manual no qual a gente se refere hoje, ele apresenta várias categorias de cookies, mas a título informativo. Eu sugiro que no site sejam disponibilizados apenas cookies necessários, analíticos ou de desempenho e de publicidade ou de marketing. A ANPD entende que, se houver muitas opções de categorias de cookies, isso vai atrapalhar o entendimento do titular através da fadiga e não vai expressar corretamente o desejo do titular. Item 10. Caso a hipótese de tratamento considerada para a utilização de cookies seja o consentimento, você não pode generalizar esse consentimento de cookies para todos os outros consentimentos que pode haver dentro do sistema. E um bônus, esse item ele não diz no guia, mas como profissional da área, como DPO, atuante em várias empresas, eu já notei que isso acontece. Então, achei interessante colocar mais esse item, que a política de cookies precisa ser da própria empresa, não pode ser de terceiros e nem generalizada. Eu tenho encontrado política de cookies em algumas empresas que eu acredito que a empresa que desenvolve o site já oferece a política de cookies para a empresa, como uma espécie de bônus. E essa política de cookies, ela não possui as características da empresa que apresenta. A tela não é padronizada, os dizeres não estão coerentes com a empresa em questão. Então, muito cuidado com isso. A política de cookies precisa ser da empresa. Então, espero que eu tenha esclarecido muitos itens sobre isso. Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho para ficar ciente de todas as publicações que eu tenho feito aqui. E vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção na prática. Muito obrigado e até a próxima!